tarde a todos, meu nome é Tetsu Sakamoto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a todo o pessoal, né, que está organizando este evento, né. É bastante interessante ver essa possibilidade de fazer um evento nesse nível, nessa escala, né, de forma remota, principalmente nessa situação, tá? Então, só para me apresentar, é, eu sou professor adjunto em bioinformática, lá aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estou lotado no Instituto Metrópole Digital. Sou biólogo, né, de formação, mas eu tenho trabalhado com bioinformática desde o meu mestrado. Bom, eu fiz biologia na Universidade Federal de Viçosa, lá em Minas Gerais, mestrado em melhoramento em Viçosa também, e depois passei para Professor o doutorado Dadson, em bioinformática na UFMG. fecha, oculta essa caixa que está na frente dos slides, por favor. Desculpa. Tá certo. E agora estou como professor adjunto, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, trabalhando com filogenia molecular, genômica comparativa. Trabalhei bastante nessa área de filogenia molecular, desenvolvendo algumas ferramentas relacionadas, né, que inferem árvores filogenéticas, que inferem superárvores, que ajudam na anotação da árvore, anotações relacionadas a dados taxonômicos ou a dados clínicos, entre outros, tá? Acho que não vai dar tempo, talvez, de apresentar tudo isso, né? Mas, enfim, caso alguém tenha interesse, né, depois a gente pode discutir melhor sobre o assunto. Então, o tema dessa parte, né, do meu curso seria Inferindo Árvores Filogenéticas. Bom, como é um curso relativamente curto, né, e falar sobre filogenia molecular em uma hora é bastante complicado, então a ideia aqui nesse caso é trazer um caráter um pouco mais prático, né, de como a gente realiza inferências filogenéticas, como é que a gente pode inferir árvores filogenéticas árvores que deem resultados confiáveis para que você consiga gerar resultados conclusivos, né, a partir da sua árvore. Claro, eu vou recorrer a algumas partes teóricas, né, sobre a filogenia molecular para facilitar, digamos assim, o entendimento dos procedimentos ou das metodologias que a gente utiliza, mas basicamente o que eu vou tentar fazer ao longo dessa apresentação, primeiramente apresentar bem breve introdução sobre filogenia, mais especificamente sobre filogenia molecular, e apresentar para vocês como é que a gente consegue inferir árvores. Primeiramente, baseando-se no método que utiliza, né, matriz de distância, no caso a gente vai trabalhar com neighbor join, seria a metodologia mais utilizada dentro dessa abordagem. A gente vai falar um pouco sobre o modelo de substituição, a sua importância e como a gente pode selecionar, né, entre vários modelos de substituições que tem disponível para você realizar a sua análise. E depois a gente vai partir para o método probabilístico, mais especificamente, inferir árvores de máxima verossimilhança. Vou trazer um pouco de teoria aqui neste caso, e depois a gente vai para a prática. E a prática aqui, neste caso, eu escolhi utilizar o Mega, que é uma plataforma bastante ampla, digamos assim, para você realizar análises filogenéticas, tá? Ele apresenta várias ferramentas já implementadas nela e que te ajudam bastante, né? E principalmente para quem não tem familiaridade com linhas de comando e tudo mais, acredito eu que seja uma das ferramentas mais práticas, digamos assim, de você desenvolver trabalhos nessa área de filogenia molecular. Só citando aqui, que não é o único, né? O Genius também faz isso muito bem, mas aqui neste caso vou utilizar o MegaX, tá certo?
Então, só para dar uma breve introdução sobre filogenia molecular, quando a gente está tratando sobre filogenia molecular, a gente está entrando num tópico que eu considero como um dos mais quentes, digamos assim, da biologia, que seria a evolução orgânica. Bom, quando você vai para a definição, né, do que seria filogenia, a filogenia seria, no caso, o campo da biologia que estuda as relações evolutivas entre os organismos. E estes estudos evolutivos, ele se dá através de uma árvore filogenética como essa do lado. Essa árvore filogenética do lado aqui, deixa eu ver se tem um pointer aqui, deixar o pointer pronto. É de um artigo, né, que foi publicado, se eu não me engano, é da Nature, né, um dos primeiros trabalhos de filogenia molecular que utilizou dados de SARS-CoV-2 e o objetivo aqui do artigo, na verdade, era encontrar, né, quem seria o hospedeiro, digamos assim, que transmitiu esse vírus para o humano. A gente vai ao longo da prática, né, eu vou tentar replicar, digamos, mais ou menos esse experimento que esses autores fizeram, tá? Para a gente ter uma noção aí de como a gente poderia gerar uma árvore desse tipo. Quando a gente fala de árvore filogenética, qualquer árvore que a gente gere, seja de métodos probabilísticos, seja com métodos de distância, todas elas são hipóteses que contam a história evolutiva dos organismos que estão representadas nas folhas da árvore. Bom, as folhas da árvore, na verdade, são essas aqui, né? São essas amostras, na verdade, que foram incorporadas na análise para gerar essa árvore. A gente vai discutir um pouco sobre a estrutura de uma árvore filogenética um pouco mais para frente, quando a gente estiver gerando aí a nossa árvore filogenética. Bom, por que estudar a filogenia molecular? Bom, eu vou pegar emprestado aqui, né, a frase do Theodosius Dobzhansky, um renomado evolucionista, onde ele diz que nada na biologia faz sentido exceto a luz da evolução. Bom, o que ele quis dizer com essa frase é que, caso você esteja trabalhando com qualquer material biológico, qualquer coisa, né, que tenha algo orgânico, digamos assim, no seu trabalho, qualquer que seja esse seu material, ele passou por um processo evolutivo. Então, qualquer coisa que você queira explicar a respeito, né, de algum processo, de algum evento, de alguma característica física ou metabólica, seja qual for relacionada à biologia, todos eles passaram por um processo evolutivo. Então, você acaba necessitando, digamos assim, desse aval evolutivo para você poder explicar qualquer fenômeno aí que você esteja estudando. A gente realiza análises filogenéticas, principalmente para classificação taxonômica, mas, claro, existem várias outras aplicações. Podemos utilizar a filogenia molecular para estudar comportamento do gene ao longo da evolução, se ao longo da evolução um gene está mutando mais, está mutando menos, se uma parte é conservada, se não é, e tudo mais. Ele pode auxiliar nas anotações de genes, isso estendendo aí para o conceito, né, da homologia dos genes e que genes homólogos tendem a manter a função, né, as suas funções. A gente utiliza também nas análises filodinâmicas, principalmente nessa área da filogenia viral, né, já que vírus é um organismo que muta, tem uma taxa de mutação relativamente alta, tá? Então a gente consegue traçar, gerar esses dados dinâmicos a partir desses dados, e entre outros. Tá? Aqui eu listei aqui alguns passos, né, que a gente realiza, digamos assim, para poder inserir uma árvore filogenética. São 7 passos, vou falar brevemente de cada uma delas, e acho que em cada passo aqui eu coloquei
eu vou apresentar aqui de forma prática, né, como é que a gente pode seguir, como a gente pode proceder, digamos assim, para realizar este. O primeiro passo seria a pergunta biológica e o planejamento do experimento. Então, aqui é o passo do pare e pense, né, antes de fazer qualquer coisa. Aqui é um passo bastante importante, e tanto é que, assim, existem situações, digamos assim, que o pessoal ignora. Existem, passei por algumas situações, por exemplo, de pessoas pedindo colaboração, digamos assim, para realizar análises filogenéticas, vêm com os seus dados, vêm para mim depois e pede para mim, fulano, Pedro, realize uma análise filogenética para mim. Aí, beleza, eu respondo, beleza, vamos fazer. Por que você quer fazer essa análise filogenética? Aí a pessoa não sabe te responder, ou seja, quer fazer só por fazer. Essa é uma mentalidade, digamos assim, uma situação rotineira. É, às vezes, quem é da área da bioinformática, às vezes, é, 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 vivenciam, né, digamos assim, essa situação. Às vezes a pessoa vem com seus dados e a pessoa pede para fazer uma bioinformática, aí você pergunta, beleza, que você quer fazer com esses dados? E a pessoa não sabe te responder porque não sabe nem quais são as possibilidades, né, o que se pode fazer com esses dados. Então, assim, planejar, fazer elaborar, digamos assim, a pergunta biológica e planejar esse experimento é fundamental, digamos assim, para qualquer coisa, qualquer experimento, qualquer estudo que você faça dentro da biologia, e isso inclui, sim, as análises filogenéticas. Tanto é que as análises filogenéticas podem ser bastante laboriosas, consomem muito tempo, e dependendo da pergunta, né, que você quer responder, existem diferentes análises que você pode fazer, e às vezes uma é mais apropriada que a outra. Então, assim, para você não perder tempo ou perder tempo de uma pessoa que está colaborando com você, tenha em mente, né, da pergunta biológica e você quer responder através da análise filogenética. Bom, podemos ter várias perguntas. Por exemplo, a gente pode querer classificar a sequência quanto à taxonomia ou quanto funcionalmente. Beleza, existe um procedimento aí que a gente pode adotar para gerar esses resultados. A pessoa pode querer inferir a árvore de espécie de um grupo taxonômico. Então a gente tem que reunir dados desse grupo taxonômico e escolher genes, né, ou regiões genômicas apropriadas para poder tentar inferir essa árvore de espécie. A gente pode querer verificar simplesmente o comportamento do gene ao longo da evolução. Também existem procedimentos aí que a gente tem que tomar cuidado para a gente poder verificar esse tipo para realizar esse tipo de análise, tá? Então, para esse curso, né, para essa palestra, o que eu planejei para vocês é tentar responder a essa pergunta aqui. Quem transmitiu o SARS-CoV-2 para os humanos? E para tentar elaborar, né, digamos assim, os materiais necessários para esse tipo de pergunta, eu coloquei aqui mais algumas perguntas. Quais tipos de amostra de sequência eu preciso para que eu consiga responder a essa pergunta? Bom, primeiramente, eu quero verificar, né, quais são os possíveis hospedeiros, digamos assim, que transmitiu esse vírus para o humano. Então, sequências de SARS-CoV-2 de humano, né, que estão sendo lançados, ou que o André falou anteriormente, né, dos bancos de dados, não são os dados que seriam não são os principais dados, né, que a gente vai utilizar. Claro, a gente vai precisar de alguns dados, né, desses dados humanos, né, para a gente ter uma referência, mas a gente vai ter que buscar mais sequências de DNA ou de genoma
que não são, né, de SARS-CoV-2, que não são desses vírus que estão infectando aí, que estão gerando essa pandemia toda, mas que sejam similares ou mais próximos, né, a elas em relação às suas sequências, tá? Qual método filogenético eu uso? Bom, aqui neste caso, como é uma demonstração, eu vou utilizar dois métodos filogenéticos, tá? É o Neighbor Join, que é uma metodologia baseada em matriz de distância. Eu vou detalhar isso um pouco mais para frente. E a máxima verossimilhança, que seria um método probabilístico, um método mais robusto e que gera resultados mais curado, digamos assim, né, em relação às análises filogenéticas. A gente vai ver isso mais para frente. Preciso de um grupo externo? Bom, o grupo externo, aqui neste caso, é um conceito que a gente utiliza na filogenia. É uma amostra, né, que representa, é uma amostra que fica externo, né, fora do grupo de interesse, ou o grupo, né, que reúne todas as amostras que você quer analisar. Por que essa pergunta é importante? Porque existem métodos filogenéticos que não geram para vocês árvores enraizadas, tá? O grupo externo é uma amostra externa que a gente utiliza para poder enraizar as nossas árvores filogenéticas. A gente vai ver isso também mais para frente, tá? Eu vou detalhar, e neste caso, sim, tanto o neighbor joining quanto a máxima verossimilhança são, aqui no caso que a gente vai utilizar, são metodologias que geram árvores não enraizadas, e você precisa desse grupo externo para você poder enraizar essas árvores. Bom, na verdade, assim, existem situações onde você não tem como ter um grupo externo, tá? E para essas situações a gente utiliza uma outra abordagem de enraizamento. Mas para este caso aqui, né, por exemplo, do exemplo do SARS-CoV, a gente pega aí no banco de dados alguma amostra aí que represente o seu grupo externo. Preciso de metadados? Bom, metadados, como o André falou, né, anteriormente, são dados sobre dados, tá? São dados sobre a amostra que você está utilizando para gerar essa árvore filogenética. No caso do SARS-CoV-2, você pode ter metadados, por exemplo, a localização, né, do paciente, se o paciente foi a óbito, a data, né, da coleta da amostra. Enfim, são algumas informações que podem ajudar, digamos assim, a interpretar alguns fenômenos, né, que a sua árvore filogenética está mostrando. Então, aqui neste caso seria interessante, sim, você, no caso aqui deste exemplo, é interessante que você tenha o dado do hospedeiro, né, se veio de um pangolim, se veio de um morcego, se a amostra veio de rato e assim por diante, e talvez a datação, né, de quando essa amostra foi colhida e sequenciada, tá? Então, a nossa prática, né, vai envolver, digamos assim, todas essas partes aqui que foram listadas aqui nesse slide, tá? Então, vamos lá. O segundo passo bom, eu tenho uma pergunta biológica que é responder quem transmitiu o SARS-CoV-2 para os humanos. Então, a ideia agora eu tenho uma sequência, né, um genoma, digamos assim, de referência, que foi um dos primeiros, o genoma do vírus, né, que foi coletado de um dos primeiros pacientes, né, que tiveram esses sintomas, que detectaram, né, a infecção do SARS-CoV-2 aí, que foi lá na China, tá? Então, a ideia aqui, neste caso, é você obter as sequências que são homólogas a ela, ou seja, sequências que são provenientes, né, de um mesmo
ancestral comum. Uma das formas mais simples de você recuperar essas sequências homólogas é a partir utilizando, né, o banco de dados do NCBI e utilizando a ferramenta BLAST, que é uma ferramenta que faz a busca, né, por similaridade, a busca por similaridade de sequências, tá? Então, a ideia aqui neste caso é recuperar sequências que são próximas, né, a SARS-CoV-2, mas que não sejam da SARS-CoV-2, tá? Então, aqui eu vou demonstrar para vocês um procedimento que acho bem interessante, eu não sei se todos conhecem, tá? De como você consegue recuperar esses dados, excluindo, digamos assim, um determinado grupo taxonômico dentro do BLAST, dentro do servidor BLAST, né, lá do NCBI. Então, eu vou sair um pouco da apresentação para entrar no site aqui do BLAST, certo? Bom, eu espero que todo mundo esteja conseguindo me acompanhar, mas vamos lá. Nós estamos no site inicial, né, do BLAST, tá? Para quem quiser, é muito fácil entrar aqui dentro, basta digitar no Google NCBI BLAST, vai ser o primeiro resultado da busca, tá? Como a gente está trabalhando com um genoma de vírus, então a gente vai trabalhar com nucleotide BLAST. A gente tem sequências query que seriam nucleotídeos e a gente vai consultar um banco de dados de nucleotídeos. Essa seria a cara do BLAST, né? A página inicial do BLAST-N, no caso, do nucleotide BLAST, tá? E aqui é o seguinte, bom, deixa eu demonstrar aqui do início. Aqui você coloca, né, a sequência do genoma viral, que seria a sequência de referência, né, que é por onde você, que o programa vai utilizar para tentar encontrar as sequências mais similares a ela. Eu coloquei essa sequência em um bloco de notas, que está aqui, tá? Eu simplesmente vou copiar essa minha sequência toda e vou colar aqui nessa caixa aqui de texto, tá? Então, aqui está o meu genoma, né, de um dos primeiros coronavírus que foram sequenciados, que foram coletados, né, e sequenciados aí. Certo. Beleza. Aí, aqui dentro da página do BLAST, eu consigo escolher o banco de dados que eu quero buscar, né, por sequências similares. No caso, eu vou deixar como Nucleotide Collection, tá? Porque é diferente das sequências humanas, muitas vezes essas sequências que eu estou buscando não são sequências de referência, tá? Então, eu vou deixar para buscar o geralzão mesmo, seria praticamente todo o banco de dados, retirando as redundâncias, né? Esse NR é de não redundante. E aqui existe uma caixa bastante interessante, que é onde você consegue fazer o filtro do grupo taxonômico que você quer procurar aí por sequências homólogas. Então, aqui neste caso, se eu coloco, por exemplo, SARS-CoV, aparece aqui embaixo, né, SARS-CoV-2, tá? Eu clico aqui, certo? Eu coloco SARS-CoV-2 aqui neste caso e pedir para fazer o BLAST, pedir para rodar, né, esse meu programa. O que ele vai fazer? Ele vai pegar as sequências com maior similaridade, né, com a sua sequência aqui query, né, de referência, só que só dentro desse grupo taxonômico que seria o SARS-CoV-2. Só que no nosso caso, como a gente quer pegar sequências que não são do SARS-CoV-2, são sequências do vírus, talvez da mesma espécie, né, mas não do mesmo tipo, digamos assim.
Então, basta eu colocar aqui, ó, basta checar essa caixinha que é de excluir, tá? Aí você, realizando este procedimento e clicando no Blast, o que ele vai fazer? Ele vai procurar por sequências mais similares que não sejam deste grupo taxonômico, que seria o SARS-CoV-2. Aqui, só para detalhar mais um pouco, né, existem algumas opções, né, do algoritmo do BLAST, né, que você pode utilizar. Nós temos o MegaBLAST, o Discontigus MegaBLAST e o BLAST-N. O BLAST-N seria o algoritmo o algoritmo base, digamos assim, que vai pegar, que vai, como posso dizer, pegar essas sequências e procurar, digamos assim, de forma mais ampla, como posso dizer, com menos penalidade, digamos assim, né? E nós temos esse MegaBlast, que aí ele recupera apenas sequências que são realmente muito similares entre elas, tá? Eu vou deixar no MegaBlast e vou clicar no Blast. Bom, essa análise, ela pode demorar um pouquinho. A última vez que eu fiz não demorou muito, mas eu deixei feito aqui, nessa minha outra aba, se ele não, aqui, se ele não travou, mas está aqui, tá? Esse seria o resultado do BLAST, né, que colocando como a sequência, né, do meu SARS-CoV-2 de referência lá, nesse meu BLAST, tá? Então, essas são as sequências mais próximas, mais similares, né, que o BLAST encontrou, que não são do SARS-CoV-2, tá? E aqui, de cara, nós temos algumas sequências sintéticas, tá? São sequências que foram geradas depois da ocorrência da pandemia. Nós temos algumas outras sequências aqui, né, que não são de humanos. Então, temos uma sequência do genoma de um coronavírus que foi isolado de um morcego, outro que foi isolado de um pangolim, outro que foi isolado de um morcego e tudo mais, tá? Talvez as sequências que não sejam interessantes para a gente sejam essas sequências sintéticas aqui, né? Eles não são provenientes aí não foram isolados, né, de um hospedeiro, tá? Então, o que a gente pode fazer é selecionar, digamos assim, algumas dessas sequências, talvez não todas, porque senão isso elevaria o tempo da análise, né? Mas eu poderia selecionar algumas, tá? Selecionando elas, eu posso pedir aqui no próprio browser, né, do resultado do BLAST, para baixar as sequências, né, dessas amostras que eu selecionei. Para isso, basta vir aqui no download. Aí aqui você tem a opção de baixar a sequência FASTA, a sequência completa, né, o genoma completo aqui neste caso, dessas amostras, ou das regiões que foram alinhadas, que apenas foram alinhadas. Existem outras opções, né, outros formatos que você pode baixar a partir desses resultados, o GenBank, o HitTable, que dá um sumário, né, dos resultados do BLAST e tudo mais. Mas, para a gente, o que é importante para as análises filogenéticas são as sequências, então, o que a gente vai fazer é, na verdade, baixar as sequências. E elas estão aqui, tá? SecDump. Deixa eu ir aqui no meu downloads. Eu vou abrir aqui, né, no editor de texto, só para mostrar para vocês. Então, aqui estão as minhas 8 ou 9 sequências que eu selecionei, tá? Do banco de dados, lá do NCBI, tá? Eu pedi para contar o número de finalzinho de maior aqui, que representa o cabeçalho, né, do seu FASTA.
existem 8 sequências aqui neste meu arquivo, tá? Então, essa seria uma das formas, digamos assim, de você conseguir sequências, né, homólogas ou sequências similares aqui neste caso, para você começar a realizar uma análise filogenética. Daqui a pouquinho a gente vai utilizar essas sequências, vai abrir no Mega e começar a realizar algumas análises filogenéticas, tá? Então, voltando para a apresentação, eu espero que eu esteja sendo claro e espero não estar falando muito rápido, tá? Depois dessa parte, né, da busca de sequências similares, como a gente vai utilizar metodologias de filogenia molecular que não são enraizadas, né, que geram árvores não enraizadas, a gente vai precisar encontrar, né, amostras que representem um grupo externo da árvore. Bom, o grupo externo, como eu falei anteriormente, é uma ou mais amostras que são externas ao grupo de seu interesse. Então, só para exemplificar aqui, nós temos nessa árvore do artigo, da Nature e tudo mais, onde você tem amostras, né, onde você tem amostras, né, que estão agrupados dentro dessa, se eu não me engano, Betacov, se eu não me engano, é espécie, será que é espécie? Ou família não deve ser. Deve ser espécie ou gênero do vírus, não sei. Mas é um grupo taxonômico aqui, né? Você tem esse grupo monofilético, um grupo que se originou, né, a partir de um clado só, que está nesse grupo do Betacov. Nós temos um segundo grupo aqui, que seria este grupo onde você tem amostras virais que são alfa-cov, tá certo? Bom, as amostras do SARS-CoV-2, ele está em vermelho aqui, tirando esse último aqui, mas esse aqui em vermelho, ele está no grupo dos beta-cov. Então, uma amostra que talvez possa ser interessante, né, para a nossa análise seriam amostras que não sejam de beta-cov, mas que sejam de um grupo taxonômico próximo ao beta-cov. No caso, o alfa-cov aqui. Então, a gente pode representar, né, na nossa análise, que o nosso grupo de interesse seria, né, esse grupo do beta-cov, e o nosso grupo externo, né, poderia ser qualquer uma dessas amostras aqui que fazem parte do grupo alfa-cov. E como falei anteriormente, essas amostras consideradas como grupo externo, elas são importantes para o enraizamento da sua árvore. Esse enraizamento significa definir a origem da árvore. Claro, esse procedimento ele depende, né, do método filogenético que você está utilizando. No nosso caso, o neighbor join e a máxima verossimilhança, ambos necessitam, né, desse grupo externo. Mais para frente, o João Paulo ele vai tratar de uma outra abordagem, né, da filogenia molecular, que seria a Bayesiana em conjunto com um relógio molecular, que aí, neste caso, ele já gera uma árvore enraizada para você. Então, beleza. Aqui neste caso, é um esquema onde eu detalho o que seria esse grupo externo. Bom, é o seguinte, aqui nós temos duas árvores filogenéticas, tá? Topologicamente idênticas. Topologicamente idênticas não, mas que possuem as mesmas folhas, tá? Então, só representando aqui. A árvore A é uma árvore que representa uma árvore enraizada, tá? É uma árvore onde você tem uma raiz já definida. E essa raiz, ela se encontra aqui, ó. O nó raiz
é esse nó K. Então, quando você está trabalhando com uma árvore enraizada, você tem uma referência de tempo nesta árvore. Então você sabe que a partir daqui você tem o ancestral comum, né, de todas as amostras que você tem na sua árvore, tá? E aqui ocorreu a primeira divergência, ou o primeiro evento de especiação que, que a árvore está mostrando aqui. Então, nesse primeiro evento de especiação, ocorreu a divergência, né, dessa minha população inicial. Uma das populações seguiu este caminho e a outra população seguiu este caminho, que no final gerou essa amostra F aqui. Seguindo aqui em cima, né, nesse caminho aqui, né, dessa árvore filogenética, houve um novo evento de especiação, onde essa população se dividiu em dois, uma delas seguiu este caminho da árvore, gerou este ramo, né, esse grupo, digamos assim, esse clado da árvore filogenética, e o outro gerou este clado aqui, e assim por diante. Esta seria um exemplo de uma árvore filogenética enraizada. O B, aqui neste caso, ele é uma árvore filogenética não enraizada. Se vocês forem verificar, né, com um pouco mais de detalhe, você vai verificar que o nó K, ele não existe aqui nesta minha árvore. O nó K, né, que aqui nessa minha árvore A ele representa o nó, aqui nessa minha árvore não enraizada, este nó K não existe. Então, aqui neste caso, é o caso da árvore não enraizada, é a árvore que é gerada pelo neighbor join, é gerada pela máxima verossimilhança, e aqui, então, existe essa necessidade, né, de você incluir nesta análise um grupo externo para você conseguir enraizar uma árvore. Só para adiantar um pouco, a partir dessa árvore não enraizada, eu consigo gerar essa árvore enraizada aqui, tá? A gente vai ver um pouco mais para frente pelo programa, tá? Mas esse nó K, neste caso que está faltando nessa árvore não enraizada, ele está localizada aqui, ó, nesse ramo, entre esse nó J e o nó F, tá? Ele estaria aqui, mais ou menos. Então a gente vai ver mais para frente, né, como é que a gente faz esse procedimento de enraizamento da árvore, tá? Utilizando o grupo externo, ok? Bom, tá, aqui no caso, como é que eu encontro uma amostra que represente o grupo externo? Então, só voltando um slide aqui, para o nosso experimento, a gente vai pegar uma amostra, tá? E que não seja, que esteja externa ao beta-cov, tá? Mas que esteja próximo, né, a um beta-cov. Então, uma estratégia, né, para você fazer isso é utilizar a mesma estratégia que eu utilizei para não pegar as sequências de SARS-CoV-2. Então, só saindo da minha apresentação aqui, voltando para o meu site do NCBI, voltando para o BLAST, né? Eu vou editar a minha busca, tá? Então, aqui no site do NCBI, né? Eu procurei por sequências que não são do SARS-CoV-2. Então, aqui, como o nosso grupo de interesse é o beta-cov, então, o que eu vou fazer é excluir, digamos assim, da minha busca, né, todas as sequências que são beta-coronavírus. Aqui. Aí basta utilizar o mesmo procedimento, tá? Eu boto para excluir, marco essa caixinha aqui e procuro por sequências altamente similares, certo? E aí o resultado
vai ser vários hits, né? Várias amostras próximas, similares, né? À sua sequência, mas que não são beta-coff. Essa parte do BLAST eu não deixei salvo, tá? Mas eu peguei, né, as sequências, algumas sequências que podem representar com outgroup. Então, eu vou deixar rolando essa análise para não tomar muito tempo. Mas a ideia é a mesma da anterior. Ok? Bom, voltando aqui para a apresentação. O próximo passo seria você realizar o alinhamento de sequências, procedimento esse que o André detalhou de forma bastante clara, digamos assim, bastante detalhada, né? O alinhamento de sequências seria esse procedimento de tentar organizar as sequências, seja de DNA, RNA ou de proteína, de forma a colocar na mesma posição sítios que possuam relações, seja elas funcionais, estruturais ou evolucionárias entre elas. Os métodos de alinhamento de sequências, elas podem ser categorizadas nessas categorias aqui. O local e o global. O local é um tipo de metodologia, né, que apenas alinha as suas sequências. O local está aqui. O exemplo de um alinhamento local está aqui, ó. É um tipo de alinhamento de sequências que só vai alinhar regiões, né, que são similares, tá? Então, é um tipo de alinhamento que não vai tentar alinhar toda a extensão das suas sequências. Já o alinhamento global, que é o que a gente utiliza e é o procedimento, é o método, digamos assim, que o André, que várias ferramentas que o André mostrou adotam, né? É um procedimento de alinhamento que tenta alinhar toda a extensão, né, das suas sequências. Além disso, ele pode ser classificado, as ferramentas, né, de alinhamento podem ser classificadas em par ou múltiplas, tá? Alinhadores que realizam o alinhamento entre pares de sequências são estes alinhadores que apenas alinham, como o nome diz, duas sequências, né, de cada vez, e os alinhadores consideradas múltiplas, que fazem alinhamento múltiplo, são aqueles alinhamentos que têm como entrada dois ou mais sequências, tá, e resultam para vocês um alinhamento múltiplo, que seria esse alinhamento envolvendo aí dois ou mais, mais de duas sequências, né, aqui neste caso, tá? Na filogenia, a gente costuma utilizar as ferramentas que realizam esse alinhamento global e que realizam alinhamento múltiplo, tá? Mas isso não impede, digamos assim, de você utilizar métodos como o BLAST, por exemplo, que faz alinhamentos locais para você fazer filogenia, tá? O que é comum, digamos assim, entre os filogenistas é fazer o alinhamento global e, claro, por exemplo, se você estiver estudando um domínio específico também, a gente faz o alinhamento apenas deste domínio também, tá? Mas envolvendo toda a extensão deste domínio, ok? Estes são alguns exemplos, mas o André já ficou bem detalhadamente, cada um, quase todos aqui que estão no meu slide, tá? São alguns alinhadores comuns que a gente utiliza para realizar esse tipo de análise. Temos o Costal Ômega, Costal W2, Muscle, MAST, Ticoff, Branch, entre vários outros, tá? E também foi citado, né, essa parte aí da remoção de sequências mal alinhadas. Esse procedimento, na verdade, é opcional, mas às vezes interessante, caso você esteja trabalhando com sequências relativamente muito divergentes, sequências onde o alinhamento, muitas vezes, não, alguns sítios, né, do alinhamento não traz muita informação
em relação às análises filogenéticas. Então, o que estes programas, como o Trimol faz, é tentar identificar estes sítios, né, que são pouco informativos e simplesmente eliminá-los, tá? No nosso caso, como as sequências, né, do COVID, ele é relativamente conservado, digamos assim, dentro do grupo taxonômico beta-coronavírus. Então, aqui na nossa prática, a gente não vai utilizar o Trimol, tá? Mas, normalmente, o pessoal utiliza e é uma ferramenta bastante fácil de utilizar para quem sabe lidar com linha de comando, tá? É só um comandinho lá. A entrada dele é um multifasta alinhado, tá? E retorna para você um outro multifasta com esses sítios cortados. Bom, eu acho que aqui eu vou partir um pouco para a demonstração, né, de como a gente vai fazer, de como vocês podem fazer estes procedimentos de alinhamento de sequências lá na plataforma Mega, que eu falei para vocês anteriormente. Então, vamos lá. Eu vou sair novamente da minha apresentação e eu vou abrir o programa, o Mega, tá? Que é este aqui, que é uma plataforma que te permite aí realizar vários tipos de análises evolutivas a partir das suas sequências. Bom, aqui no meu Mega, ele tem alguns botões a mais aqui, tá? Porque eu realizei algumas análises que são mais demoradas, tá? Que eu já deixei feito. Mas caso você abra, né, o programa, baixe, instale e abra o programa, esses bloquinhos aqui, eles não vão estar presentes, tá? Então, beleza. Como é que a gente pode utilizar o Mega para fazer para iniciar, digamos assim, realizar esses procedimentos de alinhamento de sequência? Bom, primeiramente, dentro do Mega, existem aqui um menu superior, né, onde você consegue ter acesso a várias análises que você pode fazer. Aqui nós temos o alinhamento, aqui nós temos relacionados a modelo de substituição, que eu vou explicar mais para frente, distâncias e assim por diante. Bom, para realizar o alinhamento, a gente vem aqui nesse botão Align e vem aqui no Edit ou Build Alignment, tá? Ele vai carregar um editor de alinhamento. Ele demora um pouquinho para carregar, aqui neste caso, mas não é muito demorado. Aproveitando, eu vou pedir para o João Paulo para me falar do tempo, tá, João Paulo? Para eu não estender muito. Você me avisa, por favor. Ainda tá tranquilo, tá? Tipo assim, eu não tô contando especificamente, mas aí você tem uns 15 minutos até entrar a minha parte. Eu reduzi já aqui um pouquinho a minha parte para adequar o limite de horário. Tá bom, obrigado, João Paulo. A sua parte é um pouquinho mais básica, tá? E talvez seja importante, mas assim, mais uns 15 minutinhos, se você puder, tá tranquilo. Mais uns 15 minutinhos, tá? Então, eu vou ter que acelerar um pouco. Então, vamos lá. Mas fica à vontade, se precisar de mais, bota 20. Tá bom, então, obrigado. Vamos lá, gente. Então, a primeira coisa que ele pergunta para você ele pede para selecionar uma opção. Aqui, no caso, a gente vai em Create New Alignment, tá? Fazendo isso, ele vai te perguntar se você vai alinhar, trabalhar com dados de DNA ou de proteína. A gente vai trabalhar com dados de DNA e ele vai abrir para você essa janela que seria o explorador aqui do alinhamento. E aqui, ó, nesse explorador é onde você consegue escrever, digamos assim, as sequências que você quer analisar. Então, eu tenho aqui a sequência 1, por exemplo, e aqui eu posso gerar a minha sequência
nucleotídica, tá? Claro que a gente não vai escrever isso, a gente vai carregar um multifasta, que seria aquele arquivo FASTA que eu baixei lá do site do NCBI, dos resultados do BLAST. Para isso, eu vou direto neste botão aqui, ó. Insert sequences from MegaFASTA text frequency file. Tudo mais. Essa opção provavelmente ele está por aqui também. Aqui, insert sequence from file, tá? Então aqui a sequência que eu baixei foi esta daqui, tá? Mas eu vou carregar um arquivo que seria, bom, na verdade eu vou carregar essa mesmo, tá? Esse é o arquivo que eu acabei de baixar, né, com apenas 8 sequências. Está aqui as minhas 8 sequências. Eu vou deletar esse sequence 1, clicando nele, apertando delete, tá? Então aqui estão as minhas 9 sequências que eu acabei de baixar, tudo bem? Bom, essas são as 9 sequências que são mais próximas do SARS-CoV-2, mas que não são SARS-CoV-2, e aqui eu preciso adicionar também o meu grupo externo. Como é que vocês podem adicionar este grupo externo? Vocês podem fazer este mesmo procedimento, tá? Mas um outro procedimento que você pode fazer é abrir o seu FASTA, né? No caso aqui, ó, eu coloquei aqui um FASTA com amostras de vírus que não são beta-cov, tá? 2 amostras. Eu posso selecionar tudo, copiar e posso colar direto aqui no Mega. Tá? Aqui. Então, essas 2 amostras são os meus outgroups, tá? E aqui o restante são as amostras do meu grupo de interesse. Esse editor de alinhamento, depois vocês podem explorar, tá? Mas existem várias funcionalidades dela embutidas e a gente não vai conseguir explorar isso agora. O que eu quero fazer com vocês agora é utilizar esse explorador para alinhar estas sequências. E para isso, no Mega, o Mega possui implementado o Clustal W, que está aqui, e o Muscle, tá? Entre o Clustal W e o Muscle, acho que eu prefiro o Muscle, tá? Então, peço para alinhar com o Muscle. Ele pergunta, nada foi selecionado. Seleciona todos? Sim, quero que alinhe todas as sequências. Aqui são alguns parâmetros que você pode setar, né, da ferramenta Muscle, tá? Eu vou deixar no padrão. E aqui vou deixar alinhando, tá? Esse procedimento, ele demora um pouco, mesmo trabalhando com poucas sequências, talvez demore um pouco. Então, eu vou parar e vou carregar um arquivo de sequências que seria um arquivo multifasta já alinhado, tá? Então, o que eu vou fazer, eu interrompi, tá, o alinhamento. Ele está interrompendo, na verdade. E o que eu vou fazer é pegar este arquivo, ó. Inclusive, nesse arquivo eu utilizei um outro alinhador, que é o MAFT. Aqui nós temos um arquivo multifasta com as sequências alinhadas,
tá? Então, tem gap aqui nas minhas sequências porque elas estão alinhadas. Eu vou fazer, copiar, selecionar tudo e copiar. E se ele permitir, deixa eu tirar isso daqui, ó. Eu vou apagar essas, vou na verdade criar um novo, tá? Dataset. E vou colar as minhas sequências. Está aqui. Bom, só vou eliminar essa sequência 1, que é uma sequência vazia. E esse seria mais ou menos o resultado que vocês obteriam no final do alinhamento múltiplo aí, ou pelo muscle, ou pelo crucial, ou por qualquer outra ferramenta que você utilizasse, tá? Então, aqui nós temos até mais sequências, tá? 32 sequências no total. Depois de realizar esse alinhamento, basta você ir neste menu Data e clicar aqui nesse botão que é o Phylogenetic Analysis, tá? Ele pergunta, é uma sequência codificadora de nucleotídeo? Não, a gente está trabalhando com o genoma inteiro. Aqui no caso ele está falando que eu já tenho alguns dados já abertos, vou pedir para usar um outro, e não vou preservar o que eu já tinha aberto, tá? Depois que você clica nesse Phylogenetic Analysis, o que vai aparecer são esses dois quadrados que acabaram de sumir. Vai aparecer daqui a pouco, tá? Aí, apareceu. E a partir desses dados aqui, né, que você consegue fazer as análises filogenéticas. Bom, eu vou acelerar um pouco, né? Sim. Tem uma pergunta aqui interessante, se você teria algum software que eu poderia fazer a filogenia dos genomas baseada na perda de um gene específico, da Daiane Santos, a pergunta. Da perda de um gene específico? Tem duas perguntas aí que você, antes de passar pelo método Maximum Likelihood, e aí a gente pode arredondar um pouquinho mais aí a tua apresentação, tá? Tá bom. Para apresentar com mais calma. Ó, tem duas perguntas no chat aí, uma da Daiane e uma do Rodrigo, que eu acho interessante, tá? Que eu achei interessante, você pode até responder já antes de passar para Maximum Likelihood. Tá bom, tá bom. Então, vou fazer o seguinte, eu só vou demonstrar rapidamente, né, como é que a gente faz as inferências. Vou até pular algumas partes da minha apresentação, por causa do tempo, mas vamos lá. Vou voltar no Mega aqui. Vou ficar tranquilo com o tempo, tá? Não vou... Pode ficar tranquilo. Beleza. Vou voltar no Mega aqui. Nós temos aqui, então, acabamos de realizar o nosso alinhamento, já carregamos os dados de alinhamento no Mega, e a partir desses dados você consegue fazer várias análises aqui. E uma das análises que você pode fazer é realizar a inferência filogenética a partir de métodos de distância. Métodos de distância são métodos que se baseiam em uma matriz de distância para você realizar as suas inferências filogenéticas. Só para demonstrar para vocês o que seria uma matriz de distância, seria uma matriz quadrada, né, onde você tem... Vou computar aqui primeiro a matriz de distância, tá? Então, eu fui aqui em distance, tá? Aí aqui no menu tinha, vou voltar aqui, foi rápido, distance. Aí aqui o primeiro botãozinho é o compute pairwise distances, tá? Vou utilizar os dados que estão presentes.
Aqui nós temos algumas opções, eu vou deixar aqui como o método, né, que quantifica a distância entre as sequências do p-distance, tá? Aí aqui ele vai calcular para mim, vai computar para mim uma matriz de distância. E a matriz de distância é essa, é uma matriz quadrada, onde você tem para linha e coluna a sequência, né, que você está analisando, e aqui os valores dentro dessa minha matriz são valores relativos à porcentagem de dissimilaridade entre pares de sequência. Então, se vocês forem analisar este valor aqui, este valor ele representa a porcentagem de sequências de sítios, né, entre essas duas sequências, a sequência 3 e a sequência 2, tá? Seriam estas duas aqui. A porcentagem de sítios que são diferentes entre eles quando a gente compara entre essas duas sequências. Então, os métodos filogenéticos baseados em matriz de distância se baseiam nessa matriz de distância para realizar a sua inferência filogenética. Os métodos baseados em distância, ele é bastante interessante porque ele é bem rápido, então você consegue fazer uma análise exploratória bem interessante, né, em relação aos seus dados, antes de você utilizar uma metodologia um pouco mais complexa, um pouco mais demorada, que é o caso da máxima verossimilhança. Então, aqui neste caso, eu posso, a partir daqui, gerar uma filogenia, por exemplo, utilizando o neighbor join, tá? A gente não vai poder falar do algoritmo, tá? Agora, mas o neighbor joining é uma metodologia que utiliza essa abordagem de distância e ele é bem rápida, digamos assim. E aqui, neste caso, existem várias opções que você pode setar. As opções interessantes de você verificar seria esse método do Bootstrap, tá? Às vezes ele está no, tá? É interessante que você faça esse Bootstrap, que seria um teste filogenético, digamos assim, para você verificar a confiança de um determinado ramo dentro da árvore. Aqui nós temos o número de replicações, o número de árvores que ele vai gerar para realizar este teste. E uma parte também bastante importante seria o modelo, né, ou o método que a ferramenta vai utilizar para poder calcular as distâncias, né, entre as suas sequências. A forma mais simples de calcular essas distâncias seria o p-distance, seria calcular a porcentagem de dissimilaridades entre as sequências, tá? Mas existem outros modelos que vocês podem utilizar, que são modelos que contam, que consideram, digamos assim, alguns fenômenos conhecidos evolutivamente falando, tá? A gente sabe, por exemplo, que eventos de transições são mais frequentes que eventos de transversões, então a gente pode pesar diferentemente quando a gente utiliza alguns destes modelos. A gente sabe que alguns dados têm algum tipo de nucleotídeo que são mais frequentes que outros, e entre outros, tá? Então, em determinados casos, o p-distance pode resolver o seu caso. São casos onde você está trabalhando com amostras muito próximas, tá? Entre eles, mas existem casos onde, caso você esteja trabalhando com amostras muito divergentes, aí é uma situação onde exige, digamos assim, de um cuidado maior na escolha desse método, né, de cálculo das distâncias entre as sequências. Bom, eu vou deixar o p-distance aqui só para exemplificar, tá? Então, vocês vão reparar que é um procedimento bastante rápido. Aqui, neste caso, ele está gerando não só uma árvore, mas gerando 100 árvores, tá? Aqui, no caso, ele já gerou e já está fazendo a parte do consenso do teste, né, do Bootstrap.
está aqui. E esta é a árvore que foi gerada, tá? Essa é a árvore de neighbor join. Bom, quando a gente está verificando uma árvore filogenética, a primeira coisa que você precisa verificar aqui neste caso não são as suas amostras, mas sim a raiz da sua árvore. Lembrando que, como eu falei anteriormente, o neighbor join e a máxima verossimilhança não são métodos que geram árvores enraizadas, tá? Então, quando a gente abre uma árvore filogenética utilizando esses métodos, o próprio Mega, ele enraiza para vocês, encontrando o centro, né? Ele vai pegar o ramo, digamos assim, o ramo não, a distância, a maior distância entre duas amostras, vai encontrar o meio, a posição do meio, né, desse ramo, e vai enraizar a partir deste ramo, tá certo? Esse é o padrão que o Mega utiliza. Mas muitas vezes, e seguindo esse padrão do Mega, na verdade, ele conseguiu enraizar bem a minha árvore, porque olha só, essas duas sequências que são mais divergentes, né, que são muito diferentes das minhas outras sequências, são as sequências outgroups que eu havia escolhido, tá? E a raiz aqui, neste caso, da minha árvore, ele estaria aqui, ó, tá certo? Mas existem situações, eu vou embaralhar a minha árvore, existem situações, por exemplo, que o Mega, ele me dá uma árvore assim, por exemplo, tá? Vamos supor que o midpoint, né, o meio da árvore, foi aqui, então o Mega enraizou a árvore neste ponto. Aí é nessa situação aqui que você precisa analisar, né, os seus dados a priori. Você sabe que estas amostras são outgroup, então, então você sabe que a raiz ela não está neste ramo aqui, mas sim neste ramo aqui, certo? Então, você identificando aonde está a sua raiz, esse ramo, né, é o que agrupa todas as suas amostras que são do grupo externo. Você identificando este ramo, você vem aqui, ó, nesse botão, seria o root the tree on the selected branch. Aí, neste caso, ele vai gerar aquela árvore inicial, né, que ele havia gerado. Então, esse é o ponto mais importante que você deve considerar antes de você analisar uma árvore filogenética. Aí, a partir daqui, vocês conseguem verificar vocês podem analisar a sua árvore, né, considerando que a origem está posicionada aqui nessa raiz, considerando que a raiz está posicionada de forma correta, e de cara, aqui, ó, nós temos as três sequências, eu coloquei três sequências, tá, do SARS-CoV-2, aqui, agrupado neste ramo aqui, tá certo? São as três sequências isoladas lá da província chinesa, tá certo? Então, a partir desta árvore, a gente consegue verificar quais são as amostras que são evolutivamente mais próximas a essas três amostras aqui. E essas amostras são, aqui nessa árvore, seria essa daqui, tá? É um acesso de um genoma de um coronavírus que foi isolado de um morcego. Nós temos essas aqui também, que são isolados que foram isolados de morcegos, e posteriormente nós temos o de pangolim, tá? Então, o que essa árvore está mostrando? Que o grupo, digamos assim, taxonomicamente mais próximo, segundo essa árvore, o grupo mais próximo a esse clado aqui, né, que agrupa todos os meus SARS-CoV-2, seria
este aqui, tá certo? É certo dizer que essa sequência aqui foi a sequência que infectou, digamos assim, os humanos? Não, na verdade não. Existe, na verdade, aqui, neste meu nó interno aqui, que seria o ancestral comum, né, entre essas duas amostras aqui, a do coronavírus do morcego e a coronavírus humano. Esse nó interno, esse nó ancestral, representa uma população de vírus, né, que tem uma ancestralidade comum entre essas duas amostras e que se divergiu aqui neste momento da evolução. Aonde estava esse ancestral comum? Em qual hospedeiro esse ancestral comum estava infectando? Esse ancestral comum pode estar infectando tanto morcegos, quanto humanos, quanto outro hospedeiro qualquer. O que aconteceu, a partir dessa árvore, na verdade, a gente não sabe exatamente quem é o hospedeiro, tá? Quem era o hospedeiro que este ancestral comum estava infectando, apesar de que existem outras amostras de morcego aqui, né, um pouco mais para cima da árvore, que te dá uma certa ideia de que provavelmente todos esses ancestrais comuns estavam infectando morcegos, tá? E que neste ramo aqui, essa população passou a passou a ser transmitido, digamos assim, passou, né, a transmissão para os humanos, tá? Então, a partir dessa árvore filogenética, a gente consegue ter essa ideia de que provavelmente, aqui neste caso, os morcegos, né, são os hospedeiros, né, que provavelmente transmitiram esse vírus para o humano, que foi o resultado também gerado concluído, né, pelo trabalho pelo trabalho que eu citei anteriormente. Bom, essa seria a de neighbor joining, tá? É uma análise bastante simples e mais exploratória do que conclusiva, tá? Eu vou fechar esta minha árvore. Eu queria abordar com vocês rapidamente sobre a máxima verossimilhança. Dá tempo, João Paulo? Não? Dá tempo sim, Tetsu. Pode ficar à vontade, tá? Se o pessoal estiver disposto aí, a gente fica aqui até as 8 horas. Então tá, beleza. Fica à vontade, tá tranquilo, cara. É porque eu tinha errado um pouco na contagem do tempo, porque a gente já começou atrasado, então eu tava achando ainda que tinha começado na hora. Eu tava contando o tempo como se fosse na hora, tá entendendo? Entendi. Tá ok. Então tá tranquilo. Tá Boa. certo. Boa, João Paulo. Você está só na frente do computador, né? Oi, sim, tô só na frente do computador. Então hoje a turma vai estar aqui na frente do computador. Vamos lá. Tá ótimo. Muito bom. Aí a gente sai daqui para assistir o vídeo. Bom, gente, eu vou comentar com vocês rapidamente do método da máxima verossimilhança, que é um método importante, né, de ser abordado, porque é um dos métodos mais utilizados e te dá uma certa acurácia nas suas inferências filogenéticas. E o problema aqui, no caso, é explicar para vocês o que é uma árvore de máxima verossimilhança. Mas antes de explicar o que é a árvore de máxima verossimilhança, eu quero explicar para vocês o que é a verossimilhança em si. A verossimilhança é uma propriedade, é um tópico, digamos assim, dos estudos da teoria de probabilidade, tá? E
Acho que para explicar o que é a verossimilhança, acho que é nada mais melhor do que explicar através de uma analogia, tá? Então, suponha esta situação, a situação 1. Uma moeda é considerada justa e será jogada 100 vezes. Aí nós temos uma pergunta que, caso vocês tenham feito alguma disciplina de probabilidade durante a sua graduação ou durante a sua pós-graduação, vocês conseguem responder. Calcule a probabilidade de exatamente 21 caras ocorrerem nessas jogadas. Bom, para quem tem essa noção de probabilidade, sabe que este tipo de problema ele pode ser modelado através de uma distribuição binomial. E essa distribuição binomial ela é calculada desta forma aqui. Então, a probabilidade de K sucessos acontecerem, seguindo nesse problema, o número de trials, o número de jogadas, né, dessa moeda, que é o N, é o 100, e considerando que a moeda é justa, ou seja, a probabilidade da cara ou coroa são iguais, ou seja, 0,5, é igual a esta fórmula aqui. Seria o coeficiente binomial de NKK vezes a probabilidade do sucesso elevado a K, vezes a probabilidade de insucesso, a probabilidade de dar coroa, seria 1 menos T, elevado ao número de coroas, né, que você tem no experimento. Aqui no caso o K seria o 21 e o N menos K seria 79. Então, pegando esses dados, né, desse enunciado e jogando nesta fórmula aqui, você tem estes resultados aqui, e aqui você tem a probabilidade de você obter 21 caras dentro dessas 100 jogadas, considerando que a probabilidade de dar cara é 0,5. E isso é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 9. Então, isso é um problema bastante corriqueiro, digamos assim, nas disciplinas aí de probabilidade. Agora, existe uma outra situação que você consegue resolver de forma semelhante, tá? Mas tem uma situação, uma referência um pouco diferente. Vamos lá. Aqui seria a demonstração da distribuição, né? Você consegue variar esse valor de K, tá? De 1 a 100, e aqui você tem a distribuição de probabilidades, tá? Aqui no eixo X seria o número de caras, e aqui a probabilidade, né, de cada um desses resultados serem apresentados neste problema. Mas, enfim, vamos para a segunda situação. A situação 2 é o seguinte: uma moeda ele já foi jogada 100 vezes e exatamente 21 caras ocorreram nessas 100 jogadas. Já viu que é uma situação um pouco diferente, né? Na primeira situação, você ainda ia jogar a moeda e você queria calcular a probabilidade de dar 21. Aí agora, nessa situação, você já jogou as 100 moedas e exatamente 21 caras ocorreram nessas jogadas. E a pergunta aqui, neste caso, é o quão provável é da moeda ser justa. Isso é um problema que também pode ser resolvido modelado, né, através da distribuição binomial, só que aqui no caso, essa função aqui, né, da distribuição binomial, ele não está mais em função de K, que seria o número de caras que você espera, mas sim em função de P. Você quer saber qual que é a probabilidade ou quão provável é da moeda ser justa, ou seja, o quão provável é do P ter um valor de 0,5. E isto é calculado da mesma forma que basta você substituir, né, esses valores do enunciado aqui nessa minha função binomial, agora em função de P, tá? E esse resultado vai ser igual, exatamente igual, né, ao resultado do anterior. Então, a probabilidade, aqui neste caso, da minha moeda ser justa, de 0,5, segundo
esses dados aqui, né, em 100 tentativas, 21 caras, é de 1,6 vezes 10 a menos 9. A partir dessa análise, opa, eu esqueci de colocar um gráfico, mas essa pergunta, né, essa probabilidade de 0,5, de P ser igual a 0,5, seguindo esses dados aqui, ó, dado esses dados em 100 moedas, 21 caras, qual a probabilidade de P ser 0,5? Essa seria a definição, digamos assim, da verossimilhança. Quando você pergunta o quão provável é da moeda ser justa, é a mesma coisa que você está perguntando o quão verossímil é essa moeda, digamos assim, ser justa, tá? Então, a verossimilhança, ela também é representada, né, pela letra L, essa probabilidade de P 0,5, dado N, dado K, ele também pode ser representado desta forma aqui, a verossimilhança, né, de P, e ela é calculada utilizando a mesma função binomial. Quando a gente se refere à máxima verossimilhança, a gente está procurando aqui, neste problema, um valor de P que maximiza essa função aqui, probabilidade de P, dado N, dado K, tá? Então, qual seria o valor de P que possui a maior probabilidade de gerar aqueles dados do enunciado? Ou seja, em 100 moedas, 21 caras, 79 coroas. A gente viu que a verossimilhança, né, de P ser igual a 0,5 é bem baixa, 1,6 vezes 10 a menos 9. Essa máxima verossimilhança, né, esse valor de P que maximiza essa função de verossimilhança, ela é obtida, digamos assim, testando diferentes valores de P. Então, o que você faz, na verdade, é aplicar diferentes valores de P, né, nessa minha função binomial, tá? Aí, a partir daqui, você obtém as probabilidades correspondentes a cada valor de P. Você pode plotar essas probabilidades em um gráfico como este aqui. Então, e aqui você verifica que neste gráfico aqui, o pico, o valor de P, aqui está θ, mas seria o P, o valor de P que maximiza essa minha função de verossimilhança seria esse valor que está aqui no pico, né, dessa minha distribuição aí de probabilidade. Aqui neste meu caso, o pico, né, desse gráfico, ela é atingida aqui no valor de 0,21. Por razões meio óbvias, digamos assim, né? Já que deu 21 caras, provavelmente a probabilidade da cara é de 0,21. De qualquer forma, aqui está a verossimilhança, né, do P ser igual a 0,21, que seria aqui neste nosso programa, aquele valor de P que maximiza esta minha função. Esses valores de verossimilhança que a gente pode fazer é comparar entre eles através de uma razão entre eles. Então, quando a gente coloca esses valores de verossimilhança em uma razão, por exemplo, L de 0,21 dividido por L de 0,5, a gente obtém este resultado 6 vezes 10 elevado a 7. E o que esse resultado aqui, 6 vezes 10 elevado a 7, representa? Ele representa que o P de 0,21, ele é 6 vezes 10 elevado a 7 vezes mais provável, mais verossímil, de produzir aqueles dados, né, 21 caras e 21 coroas, em relação ao valor de P de 0,5, que seria o caso em que a moeda é justa, tá? Então, claro, a partir desses resultados, a gente consegue aplicar testes estatísticos para ver se essa diferença é significativamente diferente, né? Se essa diferença é significativa ou não.
tá? Mas a gente não vai abordar essa parte, mas a ideia da verossimilhança é essa, é tentar encontrar esse valor desses parâmetros e maximiza essa minha função de verossimilhança e esse valor, na verdade, ele representaria o valor mais provável, né, o mais verossímil de produzir esses dados que você tem. E como é que você aplica esse conceito na inferência da árvore filogenética? Bom, na árvore filogenética, o que você tem, os dados, né, que você tem, na verdade, ele representa dados de alinhamento, tá? Seria o alinhamento que a gente fez nas etapas anteriores. A partir desses alinhamentos, o que a gente quer saber aqui é qual que seria a árvore filogenética com as suas topologias e distâncias que seja a mais provável de ter gerado esses meus dados de alinhamento, tá certo? E para isso, o que a gente vai fazer é mais ou menos o que os algoritmos fazem, é fazer essa busca, né, de árvores que maximiza essa minha função de verossimilhança. E o cálculo, né, dessas probabilidades, dessa verossimilhança, ela é feita a partir de modelos de substituição em conjunto com a topologia da árvore e também das distâncias. Falando Agora eu vou ter que correr mesmo. O modelo de substituição é uma parte bastante importante também, mas a teoria vai ter que ficar um pouco mais para fora, digamos assim. Mas vamos lá. Na árvore filogenética, nas análises filogenéticas, são disponíveis vários modelos de substituição que são modelos que consideram, digamos assim, vários fenômenos evolutivos que são conhecidos, que nem já falei para vocês anteriormente. Taxa de mutação e de transição e transversão são diferentes e tudo mais. Existem modelos que são muito complexos, tá? Que precisam estimar muitos parâmetros, e existem modelos mais simples, que estimam poucos parâmetros. Bom, o melhor modelo e o que a gente precisa fazer, neste caso, é escolher um modelo que seja adequado para os seus dados. E o ideal aqui, neste caso, é você escolher um modelo que não seja tão pesado, digamos assim, não necessite estimar tantos parâmetros, mas que não deixe a desejar, né, no ajuste desse modelo aos seus dados. Tá? Então, o que a gente procura pesar aqui, neste caso, na escolha dos modelos de substituição, é pegar aqueles modelos não tão complexos, mas que consigam gerar resultados, árvores, digamos assim, bem verossímeis, digamos assim. O Mega, ele tem uma ferramenta aqui, no caso, que te permite encontrar o melhor modelo para as suas análises. E essa ferramenta ele se encontra aqui, ó, no botão Models. Aí seria essa primeira opção, Find Best DNA Protein Models, tá? Aí eu coloco Yes aqui, e aqui você tem algumas opções aqui, né, que você pode setar. Aqui no caso, para uma análise mais completa, você pode colocar Use All Sites, onde ele considera todos os sítios, tá? Mas aqui neste caso eu não vou rodar essa análise porque ele é bastante demorado. Eu vou cancelar aqui e abrir para vocês o resultado desta análise. E está aqui. Bom, o output desses resultados, dessa análise, né, da seleção de um modelo, é este aqui. É uma tabela onde a primeira coluna você tem os diferentes modelos, né, de substituição que você tem. Aqui você tem o número de parâmetros que cada modelo precisa estimar, né, para gerar
as árvores filogenéticas. E aqui nós temos os testes estatísticos, digamos assim, que o pessoal utiliza para selecionar entre esses modelos para tentar balancear aí o número de parâmetros a serem estimados, a complexidade do modelo e como posso dizer, tentar balancear, né, a complexidade e o número de parâmetros que esse modelo precisa estimar. Temos o BIC, que é o Bayesian Information Criteria, e o AIC, que é o Archaic Information Criteria. Descrevendo de forma prática, o AIC ele costuma selecionar modelos um pouco mais complexos. Ele é mais restritivo, digamos assim. E o BIC ele costuma selecionar modelos um pouco menos complexos, né? Ele é um pouco menos restritivo em relação ao AIC. E aqui neste caso, o que a gente faz seria pegar estes valores, né, destes testes aqui. O melhor modelo aqui neste caso seriam esses modelos que apresentam os menores valores, seja de BIC, seja de AIC, tá certo? Aqui neste caso, considerando aqui o BIC, acredito eu que, na verdade, o Mega ele já ordena para você, colocando em primeiro lugar o melhor modelo, né, que foi selecionado, se eu não me engano, pelo BIC, tá? Mas você pode verificar pelo AIC também, sair comparando, né, esses valores de AIC. Então, aqui neste caso, o modelo selecionado, o melhor modelo, digamos assim, que se ajusta, digamos assim, melhor aos seus dados, seria esse GTR mais G. O modelo seria o GTR, tá? E o mais G e o mais I que nós temos aqui são algumas correções que você pode fazer quanto à taxa de heterogeneidade das suas sequências. Essa taxa de heterogeneidade está relacionada àquela questão da maior taxa de mutação, por exemplo, no terceiro códon, ou a existência de um longo sítio que é invariável, e assim por diante. Então, aqui neste caso, eu vou fazer com vocês como é que a gente pode estimar uma árvore de máxima verossimilhança utilizando este modelo GTR mais G. Então, vou minimizar aqui. Para você estimar a sua árvore de máxima verossimilhança, você vai no botão Phylogeny, aqui, e a primeira opção, Construct Test Maximum Likelihood Tree. Tá? Aqui nós temos novamente as opções, né, que você pode setar. Bom, só prestar atenção aqui, né, no Bootstrap Method. É bom você realizar esse Bootstrap para tentar para fazer esse teste de confiança, que eu acho que eu esqueci de citar lá na árvore de Neighbor Join, a gente cita agora. E aqui é onde você escolhe o seu modelo de evolução. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 modelos disponíveis no Mega, e o que ele selecionou ali no caso, naquele teste da seleção de modelo de substituição, foi esse último aqui, o GTR, que seria o General Time Reversible Model. Tá? Além disso, ele acrescentou, né, que seria bom fazer uma correção pela distribuição gama, tá? Caso ele exija apenas considerar os sítios, as proporções, né, de sítios invariantes, basta ir aqui, has invariant sites, POI. Se ele considerar os dois, né, basta ir aqui. No nosso caso, foi esse gama distributed. A correção seria apenas pelo gama, tá? Número de categorias, pode deixar 4 ou 5. A gente não costuma mexer nesse parâmetro. E tudo pronto, testado. Podemos dar um OK. Certo? Isso aqui é uma análise bastante demorada também, então é uma análise que já deixei pronta, a árvore filogenética, ela está aqui. E é uma árvore basicamente a mesma que
e o neighbor join, onde as conclusões, digamos assim, são parecidas com a que o neighbor join nos fornece, tá? Nós temos aqui as nossas amostras virais, tá? Lembrando que o enraizamento está aqui, a raiz está aqui, né? Então, a árvore já está enraizada corretamente, agrupando externamente, né? Esse meu grupo externo. E aqui nós temos as nossas 3 amostras de SARS-CoV-2, isoladas de pacientes humanos, e nós temos aqui, ó, na verdade tem uma pequena diferença. Nós temos aqui a sequência mais próxima à nossa, que seria a sequência de morcego, e acima dela, aqui, a sequência mais próxima, né, desse clado aqui envolvendo amostras de morcego e de humano, foi aqui a de pangolim, tá certo? Então, sim. Tá igual a do NextStrain agora. Antes não Agora tava. tá igual. Agora tá. Tá Tá. igual. Beleza. Beleza. Então aqui a gente já vê que teve alguma diferença aí entre a análise da máxima verossimilhança e também com relação ao neighbor join. Em todas essas análises de máxima verossimilhança, ele costuma gerar árvores mais verossímil do que a de neighbor joining, porque as análises de máxima verossimilhança, ele sempre utiliza, digamos assim, uma árvore inicial para poder procurar a árvore mais verossímil. E, normalmente, essa árvore inicial é o de neighbor joining, tá? Então, a partir dessa árvore de neighbor joining, ele tenta encontrar topologias melhores, digamos assim. E quando ele encontra uma árvore diferente da do neighbor joining, é porque essa árvore deu uma verossimilhança maior do que a apresentada pela neighbor joining, tá? Eu só esqueci, na verdade, de citar esses números aqui em cima do ramo, que são os números relacionados ao bootstrap, ao teste de confiança, digamos assim, desses ramos. O teste de bootstrap, ele faz, como eu falei anteriormente, as replicações, né, dessas análises filogenéticas, mas gerando novos alinhamentos, selecionando aleatoriamente sítios do alinhamento original. Então, aqui neste caso, quando eu escolhi fazer 100 replicações de bootstrap, ele está gerando 100 árvores filogenéticos, utilizando a mesma metodologia da máxima verossimilhança. E, claro, essas árvores geradas pelas replicações foram geradas a partir de alinhamentos que, na verdade, são constituídos por sítios que foram retirados aleatoriamente do alinhamento original, tá? Então, o que quer dizer esse 100, por exemplo, em cima deste ramo? É porque das 100 árvores, das 100 replicações que eu fiz dessa minha árvore, todas elas apresentaram este ramo aqui. Então, no caso, este ramo ele esteve presente em todas as árvores, isso dá uma confiança maior, digamos assim, da existência, né, deste ramo e da existência, né, desse evento de especiação. O que esse 71 quer dizer? Quer dizer que, das 100 árvores que eu gerei, 71 delas agruparam, né, em um clado aqui todas estas amostras aqui que estão presentes neste ramo aqui. As outras 29 árvores, ou eles tiveram algumas outras amostras fora dela aqui dentro, ou algumas dessas amostras estiveram fora deste meu clado filogenético, tá? Então, ô João Paulo, eu vou finalizar aqui, tá? Porque eu acho que eu já ultrapassei o tempo, mas só mostrando, né, que o Mega é uma das formas de você gerar essa árvore filogenética da máxima verossimilhança, mas existem vários outros programas que fazem essa análise,
tá? Aqui eu citei algumas delas, algumas clássicas, outras um pouco mais recentes. DNAML, PyML, PALP, bem clássico. O HaxML, bem utilizado também quando você está trabalhando com uma quantidade maior de dados. E nós temos o IK-Tree também, que lançou recentemente, que fala que tem uma performance aí melhor do que essas metodologias acima. Todas essas metodologias, eles não chegam a uma árvore da máxima verossimilhança. Todas elas é uma heurística, tá? É porque não tem como testar todas as árvores, porque existem uma infinitas árvores possíveis para serem testadas. Então, assim, todas elas são heurísticas, ou seja, eles tentam se aproximar à árvore ótima, tá? E o que diferencia entre eles é a forma, né, como ele tenta encontrar essa topologia próxima a uma topologia considerada máxima verossimilhança. Bom, gente, foi meio corrido, né? Mas espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Espero que as pessoas que não tinham noção nenhuma, né, de como fazer árvores filogenéticas, através dessa apresentação, tenham conseguido ter uma ideia de como começar, de como planejar e de como vocês podem realizar essas análises utilizando, a princípio, o Mega, mas, claro, depois vocês podem aprofundar estes estudos e abranger, né, essa aplicação para outras ferramentas. E claro, eu acho que qualquer dúvida, estou à disposição também, vou deixar o meu contato. E para não atrasar muito, além do que já está, vou passar a palavra